Olá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos estudando o capítulo 28, o último capítulo do Evangelho, depois de passar por todo o conteúdo desse livro bendito. Como sabemos, essa obra, codificada por Allan Kardec, trata dos fundamentos do Espiritismo por meio das mensagens enviadas pela espiritualidade, e esse capítulo específico, em que nos encontramos no quarto estudo somente desse capítulo, trata das orações, das preces. Já passamos por muitas das orações, o Pai Nosso, a primeira delas, a oração para os médiuns, a oração para aqueles que conhecem o Espiritismo e começam a compreender os seus fundamentos. E no último estudo, nós analisamos a prece para os anjos guardiães e para os espíritos protetores. Hoje estudaremos ainda mais algumas orações, a começar pela prece para afastar os maus espíritos. Uma prece muito conhecida porque muito utilizada, já que no mundo em que vivemos, especialmente no patamar evolutivo de expiações e provas, precisamos dessa prece de forma reiterada, em diversos momentos de nossas vidas, já que os maus espíritos podem nos fazer companhia a partir do momento que nós baixamos nossa vibração. E dando ouvido a eles, acabamos por atraí-los ao nosso convívio. O exercício, portanto, que o Espiritismo nos traz é de justamente evitar a companhia dos maus espíritos por meio das boas ações, do pensamento digno, da conduta ilibada e conforme os ensinos do Cristo. Vejamos então o que Kardec tem a dizer sobre essa prece e um exemplo de prece a ser ensinada logo após. Ele diz, citando primeiro a passagem evangélica: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais por fora o copo e o prato, e estáis por dentro cheios de rapinas e impurezas. Fariseus cegos, limpai primeiramente o interior do copo e do prato, a fim de que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vós assemelhais a sepulcros branqueados, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que por dentro estão cheios de toda espécie de podridões. Assim, pelo exterior, pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidades. Essa frase de Jesus está descrita no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 25 a 28, e aponta uma conduta reiterada do Cristo ao criticar a hipocrisia dos fariseus, dos doutores da lei. Como sabemos, Jesus nasceu numa época em que dominava essa hipocrisia de preservação dos atos exteriores, mas sem qualquer essência cristã, essência bondosa, seguindo as leis mosaicas e sequer observando os deveres do homem de bem, que à época ainda não se abordava esses conceitos de homem de bem conforme o Espiritismo, nem de homem cristão, já que o povo judeu, o povo hebreu, ele ainda aguardava o Messias e até hoje não reconhece em Cristo Jesus o Messias tão aguardado. Porém, os fundamentos das leis mosaicas, bem como todo o conteúdo do judaísmo, já traziam os deveres próprios de um homem ligado a Deus. E os doutores da lei, preocupados com os atos exteriores, foram objeto de muita crítica pelo Cristo. E também antes do Cristo, pelos profetas. Temos vários profetas que criticam aquele que pratica iniquidades. Vemos então Jesus falando diretamente aos fariseus, aos doutores da lei, sobre
a prática de iniquidades, sendo, portanto, hipócritas, fingindo ter virtudes que não possuem e preocupados apenas com os atos exteriores, já que eles criticavam Jesus por supostamente não lavar as mãos antes de comer, por realizar ações caritativas nos sábados, o que era vedado pela lei mosaica, e tantas outras condutas a que Jesus preocupou-se com o exercício da fraternidade e os fariseus preocuparam-se apenas com os atos ritualísticos. Vejamos então o que Kardec comenta sobre essa passagem. Os maus espíritos somente procuram os lugares onde encontrem possibilidades de dar expansão à sua perversidade. Para os afastar, não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar-lhes que se vão. É preciso que o homem elimine de si o que os atrai. Os espíritos maus farejam as chagas da alma, como as moscas farejam as chagas do corpo. Assim como se limpa o corpo, para evitar a bicheira, também se deve limpar de suas impurezas a alma, para evitar os maus espíritos. Vivendo num mundo onde estes pululam, nem sempre as boas qualidades do coração nos põem a salvo de suas tentativas. Dão, entretanto, forças para que lhes resistamos. Vejam que Kardec já começa esse item falando diretamente do ensino espírita acerca da convivência com maus espíritos e da influência que os espíritos têm em nossas vidas. Kardec não chega sequer a comentar sobre a postura dos fariseus, em que Jesus criticou, tratando diretamente da postura hipócrita dos maus espíritos, além de dar o conselho necessário para que nós não tenhamos essa convivência, não tenhamos essa companhia espiritual inferior. Então nós podemos analisar diretamente o ensinamento espírita de que os maus espíritos somente procurarão os lugares e as pessoas em que eles conseguem dar vazão às suas imperfeições, à sua perversidade. Não basta, portanto, pedir apenas que eles se afastem. Já falamos aqui por diversas vezes da necessidade de demonstrar, por meio de atitudes e pensamentos, a nossa real intenção. Para afastar obsessores, portanto, não basta pedir. Os obsessores só são convencidos depois de um bom tempo de exemplos em que o obsidiado demonstra que mudou, que não quer mais a companhia deles. E aí eles começam a se afastar ou são obrigados a se afastar, a depender da situação. Precisamos, portanto, eliminar as nossas fraquezas, as nossas imperfeições, porque Kardec compara os maus espíritos a moscas que farejam as chagas da alma, sendo que as moscas farejam as chagas do corpo, enquanto que os maus espíritos farejam as chagas da alma. Para se evitar, portanto, as moscas do plano espiritual, se assim podemos compará-los conforme Kardec utilizou, precisamos limpar tanto o corpo físico quanto as impurezas da alma. Basta não alimentar as nossas paixões inferiores para garantir que não teremos a companhia de maus espíritos, especialmente no planeta em que vivemos, no atual estágio de provas e expiações, em que a maioria dos seus habitantes se tratam de espíritos imperfeitos e que os maus ainda são também num valor alto, se não dizer que são maioria. Por isso, e é importante destacar, que Kardec diz que mesmo que tenhamos boas qualidades no coração, isso não é suficiente, nem sempre. Por quê? São muitos os maus espíritos. Eles sobrepujam na sociedade, então não basta ter boas intenções. É preciso orar, é preciso pedir auxílio a Deus, aos bons espíritos, como aprendemos no último item, a fim de que não somente
as boas qualidades do coração os afastem, mas também a ação no bem, porque daí ganhamos simpatia no plano espiritual, como já falamos também por diversas vezes. Depois de ensinar, então, de forma bem resumida, a fórmula para afastar os maus espíritos, Kardec traz um exemplo de prece, que, como sempre falo em todos os estudos sobre esse capítulo, não se trata de uma fórmula que deve ser decorada. A prece aqui é meramente exemplificativa, servindo apenas de referência para que nós formulemos a nossa própria prece de forma sincera e conforme o nosso coração. Um exemplo, portanto, de prece para afastar os maus espíritos é a seguinte: em nome de Deus Todo-Poderoso, afastem-se de mim os maus espíritos, servindo-me os bons de antemural contra eles. Espíritos malfazejos, que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos velhacos e mentirosos, que os enganais, espíritos zombeteiros, que vos divertis com a credulidade deles, eu vos repilo com todas as forças de minha alma e fecho os ouvidos às vossas sugestões. Mas imploro para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que vos dignais de assistir-me, dai-me a força de resistir à influência dos espíritos maus e às luzes de que necessito para não ser vítima de suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção. Isentai o meu coração do ciúme, do ódio, da malevolência, de todo sentimento contrário à caridade, que são outras tantas portas abertas ao espírito do mal. Aqui, duas observações merecem uma maior análise. A primeira, de que a linguagem que Kardec escolheu na prece é a mesma do Cristo, se referindo aos maus espíritos, de forma a expor as suas imperfeições, elencando então os espíritos malfazejos, os mentirosos, os zombeteiros, da mesma forma que Jesus apontava diretamente para os fariseus e para os doutores da lei, a fim de demonstrar a sua hipocrisia. Não há, portanto, qualquer problema em apontar que os espíritos pertencem a determinada classe, porque eles já demonstraram por suas atitudes que querem nos influenciar para o mal. Então não há problema expor a sua condição espiritual. Mas, ao mesmo tempo, Kardec pede misericórdia para eles, porque foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou no alto da cruz, preso a ela, ao madeiro infamante na crucificação, rogou a Deus que perdoasse aos homens porque não sabiam o que faziam. Da mesma forma, devemos pedir ao Pai misericórdia para com os espíritos maus, os espíritos zombeteiros e mentirosos, porque, apesar de não desejarmos a sua companhia e repelirmos com todas as nossas forças as suas sugestões, não devemos abandonar, ao mesmo tempo, o sentimento de misericórdia, de compaixão, e que eles despertem o quanto antes, porque sabemos que no futuro todos seremos irmãos, inclusive eles serão também espíritos renovados e seguidores de Jesus, sem dúvida. Kardec passa de imediato à análise de outra prece, para pedir a corrigenda de um defeito. E vejam que curioso, não é à toa que essa prece encontra-se logo após a prece de afastar os maus espíritos, porque, como ele já ensinou, os maus espíritos se aproximam de nós por conta de nossos defeitos. Então, nada mais justo de rogarmos ao Pai a corrigenda de nossos defeitos, para que os maus espíritos não tenham com que se aproveitar para nos influenciar. Kardec ensina: os nossos maus instintos resultam da imperfeição do nosso próprio espírito,
e não da nossa organização física. Kardec já ensina com a primeira frase de que os instintos não derivam do corpo, mas sim da imperfeição da alma. A não ser assim, o homem se acharia isento de toda espécie de responsabilidade. Inclusive, muitos alegam isso. Muitos homens dizem que pecam, que erram, porque faz parte do seu instinto animal. Porque, afinal, são homens. E por esse motivo, e por si só, caem sem qualquer controle. E isso não é verdade. As imperfeições não são decorrentes do nosso corpo físico, nem do nosso gênero. Está na nossa alma. Então, não há como eximirmos da nossa responsabilidade alegando que as nossas falhas derivam do nosso corpo físico, porque sabemos, conforme o Espiritismo ensina, que as nossas imperfeições estão no nosso espírito e quando reencarnamos trazemos também conosco tanto as conquistas espirituais quanto as imperfeições. De nós depende a nossa melhoria, pois todo aquele que se acha no gozo de suas faculdades tem, com relação a todas as coisas, a liberdade de fazer ou de não fazer. Para praticar o bem, de nada mais precisa senão do querer. Aqui Kardec explora duas concepções do Espiritismo: a vontade, que é esse querer, vontade de mudar, vontade de realizar a reforma íntima, de vencer as imperfeições e de deixar, por exemplo, uma obsessão pela mudança de pensamentos e atitudes. Além disso, traz o livre-arbítrio, dependendo apenas de nós, a melhoria, a nossa reforma íntima, a nossa mudança interior. Para, portanto, corrigir um defeito, precisamos trabalhar por nossa reforma íntima. E para isso, precisamos exercer a vontade por meio do livre-arbítrio, a fim de que alcancemos essa libertação. O exemplo de prece dado por Kardec é o seguinte: deste-me, ó meu Deus, a inteligência necessária a distinguir o que é bem do que é mal, porque sabemos que trazemos no inconsciente as leis divinas no subconsciente, e por mais que não lembremos muitas vezes do que fizemos ou de quem fomos, trazemos, sem dúvida, as leis divinas inscritas em nossa consciência. Ora, do momento em que reconheço que uma coisa é do mal, torno-me culpado se não me esforçar por lhe resistir. É um pensamento muito lógico e simples. Se nós sabemos o que é errado, no momento que praticarmos o que é errado, o que faz parte do mal, temos culpa automaticamente. Por isso que o Espiritismo ensina que não é necessário tribunais, não são necessários tribunais, juízes no plano espiritual. Porque o tribunal se dá na consciência de cada um. Na consciência constam as leis divinas. Então, sabemos o que é errado, sabemos o que é bom e o que é mal. Se caímos, é fruto de uma escolha, é fruto do livre-arbítrio. Temos culpa em cair porque sabemos que é errado. Preserva-me do orgulho que me poderia impedir de perceber os meus defeitos e dos maus espíritos que me possam incitar a perseverar neles. Vejam que na prece, no exemplo de prece, para corrigir um defeito, ele cita a necessidade de afastar os maus espíritos. Por quê? O defeito é que atrai o mau espírito. Então o pedido é de que nós deixemos o orgulho de lado, o ego de lado, para reconhecer nossos defeitos. Porque o orgulhoso não reconhece os seus defeitos, não enxerga os seus próprios defeitos. Então precisamos, de fato, pedir a Deus que nos auxilie a enxergar esse defeito para depois vencermos. Além disso, pede que os maus espíritos sejam afastados,
a fim de que eles não estimulem os nossos defeitos, nem façam as sugestões que os mantêm próximos de nós. Entre as minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente propenso a 3 pontinhos. Por que 3 pontinhos? Kardec está deixando aqui o defeito que cada um possui. Cada um tem o seu desafio, tem a sua imperfeição. Então, no momento de orar, devemos pedir a Deus, falar expressamente qual defeito que nos perturba, que nos mantém numa vibração inferior, que nos mantém presos à companhia de maus espíritos. Então pedimos: reconheço que sou propenso a certa imperfeição. E se não resisto a esse pendor, é porque contraí o hábito de a ele ceder. De fato, nós somente caímos porque criamos um hábito num certo vício. E nessa caminhada de reforma íntima, é natural que nós acabemos por falhar diversas vezes, cair por diversas vezes, porque as imperfeições se tornaram um hábito. Para muitos de nós, essa é a primeira encarnação em que nos preocupamos com o espírito, em que nos preocupamos de fato a vencer más inclinações. Então é natural que depois de tantos séculos criando hábitos perniciosos, tenhamos dificuldade de vencê-los. É natural, é normal, mas são hábitos. E por isso pedimos a Deus que nos auxilie a vencer esse hábito, criando novos hábitos. O hábito da oração, o hábito da caridade, o hábito de não falar nem pensar mal de ninguém. São exercícios diários, são hábitos que nós vamos criando até que nos livramos dos hábitos perniciosos, dos hábitos que carregamos há séculos. Os bons espíritos e os espíritos puros trazem hábitos celestiais ou estão trabalhando hábitos elevados. Por isso que eu disse, hábito da oração. Todo espírito bom tem. Especialmente espíritos puros têm o hábito da oração a todo momento. O seu viver é uma constante oração. Então, se nós carregamos hábitos inferiores, infelizes, é porque estamos há mais tempo na imperfeição do que na perfeição, que é natural. Mas devemos sempre realizar esse exercício de criar novos hábitos que substituam os hábitos inferiores. Não me criaste culpado, pois que és justo, mas com igual aptidão para o bem e para o mal. Então vejam que a própria prece traz fundamentos do Espiritismo. Deus nos criou simples e ignorantes, com igual aptidão para o bem ou para o mal, dependendo apenas da nossa escolha. O simples e o ignorante, ele está no meio termo. 50% pode praticar o mal ou 50% tem chance de praticar o bem. Depende apenas da vontade, da escolha, do livre-arbítrio, que também é concedido por Deus. Se tomei o mau caminho, foi por efeito do meu livre-arbítrio. Todavia, pela mesma razão que tive a liberdade de fazer o mal, tenho a de fazer o bem e, consequentemente, a de mudar de caminho. É por isso que o Espiritismo ensina: nós podemos sempre recomeçar. Não podemos mudar o ontem, mas podemos mudar o hoje para termos um novo amanhã, como ensinou Chico Xavier. Então, além de não ficarmos presos ao passado de erros, podemos ter esse pensamento de mudança, mudar de caminho. Por mais que estejamos afundados no lodo, sempre temos a oportunidade de mudar de caminho. Basta a decisão individual que todos podem tomar. Meus atuais defeitos são restos das imperfeições que conservei das minhas precedentes existências. São o meu pecado original, de que me posso libertar pela ação da minha vontade
e com a ajuda dos espíritos bons. Ele volta a trazer o conceito da vontade, do querer e da necessidade de buscarmos a companhia de bons espíritos. Os nossos defeitos derivam dos hábitos adquiridos por séculos nas vidas anteriores, nas existências passadas, mas hoje nós podemos vencer esses vícios pela companhia dos bons espíritos e por nossa própria vontade. Bons espíritos, que me protegeis, e sobretudo tu, meu anjo da guarda, dai-me forças para resistir às más sugestões e para sair vitorioso da luta. Notem que as preces, elas fazem menção a outras preces, a outros conceitos, como o conceito de anjo da guarda, conceito de espírito protetor, conceito de afastar os maus espíritos e de pedir que vençamos os nossos defeitos. Pedir, então, diretamente ao anjo guardião a força para resistir às más sugestões. Porque quem está lutando para vencer defeitos sabe que as sugestões vêm, os maus espíritos fazem essas sugestões e nós muitas vezes caímos porque trazemos essas viciações, esses hábitos. Mas se cultivarmos o hábito da oração no momento dessas sugestões, no momento das tentações, nós poderemos vencê-las, deixando então de praticar um ato que estamos habituados. Os defeitos são barreiras que nos separam de Deus, e cada um que eu suprima será um passo dado na senda do progresso que dele me há de aproximar. Olha que pensamento bonito. Quanto mais defeitos vencermos, mais próximos estaremos de Deus. A caminhada que todos estamos trilhando é justamente essa, esse retorno ao Pai. Retorno porque, como o filho pródigo, nós optamos pelo mundo. Nos afastamos de Deus e por isso fomos expurgados, mas estamos lentamente voltando para o regaço do Pai. Retornando a Ele. Para tanto, é necessário vencer um defeito de cada vez. O Senhor, em sua infinita misericórdia, houve por bem conceder-me a existência atual para que servisse ao meu adiantamento. Bons Espíritos, ajudai-me a aproveitá-la, para que me não fique perdida, e para que, quando ao Senhor aprouver me retirar, eu dela saia melhor do que entrei. Essa parte final da prece é muito importante porque traz o conceito de reencarnação e o conceito de que nós imploramos para uma nova oportunidade na Terra, sendo concedido por Deus. Isso é valorização da existência. Valorizar o mundo espiritual não é desprezar o mundo físico. O espírita sincero tem plena consciência de que deve priorizar o seu espírito sem desprezar a carne, no sentido de oportunidade reencarnatória. Valorizar a oportunidade. Quantos queriam estar reencarnados e não podem, por N fatores? Nós, portanto, devemos ter gratidão ao Pai pela oportunidade da reencarnação e cultivarmos esse pedido diário de que os bons espíritos nos auxiliem a aproveitar essa oportunidade. Como nós podemos aproveitar a reencarnação? Vencendo más inclinações, aproveitando o tempo que a gente está aqui e, principalmente, as ocorrências próprias de um mundo em expiação e prova para lapidarmos o nosso espírito, desenvolvermos virtudes. Esse deve ser o objetivo principal na Terra, na reencarnação. Desenvolver virtudes, eliminar defeitos, para nos aproximarmos cada vez mais do Pai. Porque, como diz a prece, nós não sabemos o momento que Deus
nos determinará o retorno à pátria espiritual. Seguindo na mesma linha, Kardec ensina a prece para pedir a força de resistir a uma tentação. Na mesma linha, porque pedir para eliminar um defeito deriva também o pedido de resistir à tentação. Inclusive, no exemplo da prece que acabamos de ler, traz esse pedido implícito de resistir às tentações. Ele explica, porém, são duas as origens do pensamento mau: a imperfeição da nossa alma ou uma influência funesta exercida sobre ela. Então vejam a didática de Kardec. O mau pensamento pode ter duas origens: de nós mesmos, por conta da nossa imperfeição moral, ou por uma influência externa, seja de um espírito encarnado ou desencarnado. No último caso, ou seja, na influência externa, na influência exercida sobre a nossa alma, há sempre indício de uma fraqueza que nos sujeita a receber essa influência. Então vejam que essa explicação é essencial, porque muita gente vai dizer que caiu, que errou, que pecou, se a gente utilizar o conceito da Igreja Católica, porque o diabo forçou ela a fazer algo, ou foi o diabo que fez, não fui eu. O Espiritismo ensina que o mau pensamento ou atitude equivocada, ela só surge porque antes dela existe uma fraqueza, uma imperfeição. Então não podemos responsabilizar um espírito inferior, um espírito mau, por nossas escolhas. Eles podem influenciar, mas não determinar a prática de uma atitude. Como também nós não podemos responsabilizar os bons espíritos por uma escolha boa que tivemos. Eles nos influenciam a escolhermos o bem, mas se nós escolhermos o bem, temos o nosso mérito, da mesma forma que temos a nossa responsabilidade ao escolher o mal. Então é interessante essa construção que Kardec nos traz de que, antes de existir uma má influência, existe um defeito que atraiu esse espírito para que desse essa sugestão má. Há, por conseguinte, indício de uma alma imperfeita. Então é muito lógico o pensamento. Para existir uma ação má ou um pensamento mau, é preciso que tenha uma influência má, ou que o próprio espírito pratique com base na sua imperfeição. E se há uma influência má, é porque há uma alma imperfeita. Então, são pensamentos que se conectam. Se a alma for perfeita, não haverá má influência e, por consequência, não haverá mau pensamento nem atitude má. De sorte que aquele que vem a falir não poderá invocar por escusa a influência de um espírito estranho, acabei de falar, visto que esse espírito não o teria arrastado ao mal se o considerasse inacessível à sedução. Olha que interessante a palavra escolhida por Kardec: sedução. A influência de um espírito imperfeito, de um espírito inferior, de um espírito mau, é uma sedução, porque ele sugestiona, ele influencia, nos seduzindo porque já há o defeito em nós. Ele encontra o defeito, o vício em nós e se utiliza desse vício para seduzir a nossa alma a fim de que nós pratiquemos o mal ou exploremos esse vício. Se nós resistíssemos à tentação, se nós não tivéssemos o defeito,
não poderíamos ser seduzidos por quem quer que seja. Isso é uma realidade porque é possível, inclusive, atestar isso, comprovar cada um. Basta analisar um defeito que nós não temos. Por exemplo, se nós já conseguimos vencer em determinada área, não há espírito que possa fazer com que a gente caia nessa área. Então, se a pessoa já é desprendida dos bens materiais, por exemplo, pode aparecer uma oportunidade de enganar alguém para ficar rico, pode aparecer a oportunidade de fazer o mal para conseguir uma quantia de dinheiro, para conseguir uma moeda de ouro, uma joia, que a pessoa não faz, porque não há nela o defeito, não há nela o vício. Então os maus espíritos não conseguem influenciá-la, não conseguem seduzi-la. Então a gente consegue atestar isso quando pensamos numa situação hipotética de algo que nós já superamos, que nós já conseguimos vencer. Chegará um dia que nós não teremos defeitos, não teremos vícios, logo não cairemos mais em qualquer tentação, porque os maus espíritos não conseguirão nos seduzir, porque para seduzir eles precisam encontrar em nós, pelo menos, um indício daquele vício. Quando surge em nós um mau pensamento, podemos, pois, imaginar um espírito maléfico a nos atrair para o mal, mas a cuja atração podemos ceder ou resistir, como se tratara das solicitações de uma pessoa viva. Vejam que Kardec utiliza um raciocínio muito lógico que nos ajuda a enxergar. Resistir ao mal, resistir a uma queda moral, é como se a gente atendesse ou não a uma solicitação que alguém nos faz, de uma pessoa viva. Alguém chega até nós e nos propõe algo. Nós podemos atender essa proposta ou resistir a essa proposta. O mesmo ocorre no mundo espiritual. O mau espírito chegará até nós e nos inspirará uma proposta. Nós teremos a escolha de acolhê-la ou de resistir a ela, afastá-la. Devemos, ao mesmo tempo, imaginar que, por seu lado, o nosso anjo guardião ou espírito protetor, já estudamos a diferença de ambos, combate em nós a má influência e espera com ansiedade a decisão que tomemos. Falamos aqui, quando estudamos sobre os anjos guardiães, que eles ficam felizes com as nossas boas escolhas e entristecidos com as nossas quedas morais. Notem que Kardec coloca aí que os bons espíritos, os protetores e os anjos guardiães, eles nos inspiram o bem, combatem em nós a má influência. Então vejam que eles nos ajudam. Por isso a importância de orar, de pedir a proteção deles e de sintonizar com eles, porque eles nos protegem, efetivamente nos protegem de muita coisa. Mas esperam a decisão final, que é nossa. E aí ficarão felizes com a decisão correta ou entristecidos com a decisão equivocada. Mas eles sempre combatem a ideia má, cabendo a nós escolher a companhia dos bons espíritos e não a sugestão dos maus. A nossa hesitação em praticar o mal é a voz do espírito bom, a se fazer ouvir pela nossa consciência. Kardec já entra aqui na influência dos espíritos em nossas vidas. Influenciam para o mal, mas também influenciam para o bem, os bons espíritos, logicamente. Então, o anjo guardião ou espírito protetor vão inspirar em nós a boa atitude. E aí surge a hesitação em fazer o mal. Toda vez que a pessoa pensa duas vezes, toda vez que a pessoa tem aquele tempo de reflexão antes de cometer algo, é o anjo guardião
inspirando ele a fazer o correto, a fazer o bem. Então, quando a gente vê um vídeo ou alguém hesitando em fazer o mal, a gente pode identificar ali um momento exato em que o bom espírito alertou aquela pessoa: não faça isso. Não foi isso que sua mãe te ensinou. Não foi isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer de você. Aí a pessoa hesita. Ela para um pouco antes de fazer. E aí a gente vai ver na prática as duas situações. A pessoa mesmo assim faz o mal ou desiste de algo que ela iria realizar. A decisão final, portanto, é sempre nossa. Reconhece-se que um pensamento é mau quando se afasta da caridade, que constitui a base da verdadeira moral, quando tem por princípio o orgulho, a vaidade ou o egoísmo. Então agora ele está ensinando como identificar um mau pensamento. Não é difícil. Todo pensamento contrário à caridade. Todo pensamento contrário à moral. Percebem como é fácil identificar o joio do trigo? Diferenciar o joio do trigo? Uma preocupação minha, pessoal mesmo, estudando o Apocalipse, estudando as profecias sobre o fim dos tempos, era o receio de não perceber que eu estava entre o joio e não entre o trigo. Mas com o tempo, principalmente estudando, principalmente buscando boas companhias espirituais, eu percebi que não tem como a gente fazer essa confusão. Não tem como a gente escolher por engano o mal, que significa, na linguagem simbólica, ficar entre o joio. Porque, especialmente no mundo que a gente está vivendo, e daqui para frente vai piorar um pouquinho, vai ser muito fácil enxergar quem escolheu ser joio e quem escolheu ser trigo. Porque os dois serão separados. Um deles vai ser lançado no fogo, que é a expiação, é o joio, e o trigo será separado para permanecer no campo, na terra, herdando, portanto, uma terra pacificada. Então, da mesma forma que é fácil reconhecer o pensamento mau, nós conseguimos optar pelo bem para sermos considerados trigo, que é fazer tudo aquilo relacionado à caridade e à verdadeira moral. Tudo que for contrário à caridade e à moral não é característica de trigo, e sim de joio, de imperfeição, de maldade. Tudo, portanto, que derivar do orgulho, da vaidade e do egoísmo será derivado de um pensamento mau. Quando a sua realização pode causar qualquer prejuízo a outrem, também é uma forma de se verificar se tem origem má ou boa. A minha ação vai prejudicar alguém? Então essa linha que separa o bem do mal, o joio do trigo, fica muito fácil de enxergar. É só passar por esses filtros. É contrária à caridade? É contrária à moral? Tem por princípio orgulho, vaidade, egoísmo? Se eu fizer, vou prejudicar alguém? Quando, enfim, nos induz a fazer aos outros o que não quereríamos que nos fizesse. Basta seguir, então, o maior mandamento que o Cristo ensinou quando indagado. O segundo maior, né? Primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, que resume fazer ao outro o que gostaríamos que nos fizessem. Seguindo esse roteiro, nós conseguimos enxergar qual a fórmula, tanto para afastar os maus espíritos, tanto para resistir a uma tentação.
Vejamos então o exemplo de prece que Kardec nos traz. Deus Todo-Poderoso, não me deixe sucumbir à tentação que me impele a falir. Espíritos benfazejos, que me protegeis, afastai de mim este mau pensamento e dai-me a força de resistir à sugestão do mal. Se eu sucumbir, merecerei expiar a minha falta nesta vida e na outra, porque tenho a liberdade de escolher. Então, numa prece bem curta, bem resumida, Kardec traz todos os elementos que estudamos quando pede a Deus a força para resistir à tentação, quando pede aos anjos guardiães e espíritos protetores o afastamento do mau pensamento e de não ouvir o mau espírito, e a certeza de que a queda somente ocorrerá por meio de uma escolha nossa, o exercício do livre-arbítrio, porque o final da prece é confirmando que se eu sucumbir, eu terei que restituir o equilíbrio à lei divina, o equilíbrio à minha própria conduta pela falta cometida, porque temos todos liberdade de escolher. Então, que possamos refletir nas preces estudadas hoje. A gente vai avançando pouco a pouco sobre as preces que estão na coletânea de preces espíritas e, em relação às que estudamos hoje, tenhamos a certeza de que, na companhia de bons espíritos, no auxílio dos nossos anjos guardiães, nós conseguiremos resistir tentações, vencer defeitos, a fim de que os maus espíritos não nos façam companhia. Hoje foi importante para aprendermos que os maus espíritos somente nos alcançam quando permitimos a sua companhia por conta das nossas imperfeições. Quanto menos defeitos, mais nos aproximamos do Pai e, consequentemente, menos influência sofremos de espíritos maus. Finalizamos então mais um estudo, agradecendo a presença dos amigos espirituais, dos responsáveis pela propagação da doutrina espírita, e pedimos humildemente que as nossas imperfeições sejam supridas, a nossa falta de conhecimento seja orientada para satisfazer as dúvidas de quem assiste e especialmente para não deixarmos de comentar algo essencial da mensagem cristã que porventura possamos esquecer. Que essa espiritualidade amiga prossiga a nos abençoar como sempre faz e que a mensagem cristã alcance a todos que buscam, a todos que têm ouvidos para ouvir, olhos para ver. E estejam amadurecidos, seja pela expiação, pelas dores, pelos sofrimentos, seja pela maturidade natural da sua elevação espiritual, a fim de que sigamos todos caminhando juntos na direção do Senhor, estudando, aprendendo e colocando em prática em nossas vidas tudo o que nos é passado por essa espiritualidade, por esse Messias que é o nosso Senhor Jesus. Que essa energia alcance a todos que precisam, aos nossos familiares, aos recém-desencarnados, que, a depender da sua condição, podem estar confusos no além ou adormecidos, aguardando o despertar, ou vinculados a espíritos infelizes, perseguidores ou inferiores, e por isso
necessitados de Jesus. Saibamos ouvir o conselho dos amigos para não mais cair no erro, nas falhas do passado, nas imperfeições, e cultivarmos dia após dia a convivência com os bons espíritos, com os amigos e com todos aqueles que nos querem bem, nos amam e nos guiam, alegrando-se com as nossas vitórias e escolhas pela caridade, pela bondade e pelo abandono das paixões. Graças damos ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, e que a sua mensagem bendita alcance a todos aqueles de coração endurecido, de mente obtusa, de conduta desviada, para que, conforme Jesus alertou os fariseus e os profetas avisaram aos judeus, nós não mais repitamos o erro e tampemos os nossos ouvidos à mensagem cristã. Por fim, como sempre fazemos, solicitamos a Maria Santíssima, Mãe das Mães, que estenda seu manto sagrado sobre toda a terra, a fim de que os criminosos, os suicidas, os rebeldes e os maus possam segurar nesse manto e serem arrastados para fora do lamaçal a que se entregaram por conta das suas más escolhas. Que o amor de Maria os resgate, porque nós não temos qualquer condição de alcançá-los, ainda necessitados que somos do amor divino para vencer nossas próprias imperfeições. Graças damos hoje e sempre, e que essa paz prossiga nos lares de cada um, facilitando a absorção dos bons fluidos e do conhecimento espírita cristão libertador. Que assim seja, graças a Deus, e até o próximo estudo.